Paz seja convosco. Nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor Deus. E é a mensagem número 158 das trombetas. E totalizando 1.187 mensagens no cômputo geral, desde 1993, quando começamos a pregar a mensagem da restauração. É a 20ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. E o título dela é Controvérsias. Então nós vamos meditar com profundidade nesse assunto e que o Senhor Deus nos abençoe e nos revele cada vez mais a sua bendita palavra. Vamos abrir Tito, capítulo 3, versículo 9, para nós meditarmos na palavra. Nós vivemos uma época de muitas controvérsias. Cada denominação tem uma mensagem diferente da outra. Então o sistema religioso é um sistema conflitante de ideias. E a mensagem dessa hora, a mensagem do tempo do fim, ela é restauradora. Ela restaura, ela elimina as dúvidas e traz a luz do Evangelho com muita profundidade. Tito 3, 9. Mas não entres em questões loucas, genealógias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Na atualidade, há muita controvérsia. Cada denominação tem uma interpretação, tem um discurso. É muita discussão em torno de ideias que não condizem com as Escrituras. Portanto, nós vemos uma época de confusão. E a religião ela é confusa. Ela é simplesmente uma dimensão que se aparta das Escrituras, visando sempre o mercantilismo, ou seja, visando a lucratividade. Portanto, o Evangelho hoje é uma dimensão que visa fins lucrativos e não a restauração do povo de Deus, e não a verdade intrínseca. Então, há muita discussão. Repete aí de novo o que Paulo falou. Olha só, presta bem atenção. Mas não entres em questões loucas, genealógias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, é um debate inútil e vão. A lei, na verdade, não salva. É pela graça que somos salvos. Mas nós precisamos da lei para conhecer, para nós sabermos como devemos agir. Mas ela é frágil. Ela não salva. O que salva é a graça do Senhor Deus. Né? A gente vive a lei pela graça de Deus. Porque é impossível o homem viver a lei. Segundo a própria palavra, isso afirma. E aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 até o 4, tem uma grande alerta para nós. Hebreus 7, versículo 4. Pode ler. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Continua. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte melhor introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Quer dizer, a lei não nos aperfeiçoa, mas ela indica onde está a concupiscência da carne. Ela indica onde está o erro da nossa carne. Veja que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 5, versículo 1, olha o que Paulo fala. Muito interessante essa passagem. Paulo não anula a lei, mas ele mostra que a lei não nos salva. 5:1? É. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é ver quem possui a mulher de seu pai. Continua. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entendestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação.
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja essa tal entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja bem. O apóstolo Paulo não está anulando a lei. Ele está citando a lei. Que lá em Levítico 18:8 diz que não se pode tocar, o filho não pode tocar na sua madrasta, tem um contato íntimo com ela. Né? E estava acontecendo isso ali na igreja de Coríntios. A imoralidade era tão grande que isso estava acontecendo. Né? Então Paulo diz que teria que ser entregue a Satanás para que o Espírito seja salvo do Senhor. E aí está a resposta, uma revelação tremenda, dizendo que nós não somos salvos pela carne, somos salvos, o Espírito que é a salvação. A carne volta ao pó que deu. Né? Então, o templo do Espírito Santo de Deus é o homem espiritual, o homem interior. Né? E Satanás, na verdade, não é uma criatura, né? É um opositor, né? É a oposição, é um adjetivo, podemos assim dizer. Então, conclusão. Na atualidade, o evangelho, né? A religião, vamos dizer assim, o sistema religioso, ele está completamente desligado da palavra de Deus. Completamente desligado. Completamente à parte. E cada um segue um caminho, todos entendendo que são certos. Né? Por isso que nós temos que conhecer a lei com muita profundidade, a lei. Né? Temos que conhecer com muita profundidade a palavra de Deus, como sempre falo aqui, a imagem e a sombra, temos que conhecer a lei, ainda que não nos salve. Ela é uma doutrina frágil e ao mesmo tempo até inútil, mas nós temos que conhecê-la. Né? Temos que conhecê-la, para que nós possamos vencer as concupiscências da carne. Mas ela não salva. Porque é impossível, diz a Bíblia, nós guardarmos toda a lei. Parece-me que são 163 ou 165 pontos a cumprir. E quando a gente deixa de cumprir um ponto, perde todos os outros. Mas ela é necessária. Então, é pela graça de Deus que nós vivemos a lei. Pela graça nós somos salvos. Agora veja aí, Hebreus 7,18. E vamos comparando essas dimensões e chegando às nossas conclusões espirituais. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Agora, lê de novo. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aí está dizendo que o mandamento que antecede essa palavra de Paulo aqui é inútil, é fraco. Então que mandamento é esse? Hebreus 7, 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui Paulo está dizendo que a salvação não está no dízimo. Né? Não está no dízimo. Porque isso foi o que foi revogado. Isso não está no dízimo. E hoje, como é que é o evangelho? A salvação está em quem dá o dízimo. Se a pessoa der o dízimo, ela está salva. Não é assim que eles falam? Né? Então, o evangelho hoje está... Três coisas acontecem. Né? A pessoa está naquele lugar que eles chamam de igreja, que na verdade não é igreja. Ali é um templo, um edifício. A igreja somos nós, né? Nós somos a igreja. Mas ele está ali no lugar chamado igreja. A primeira coisa que ele aprende é o dízimo, sobre o dízimo, né?
o batismo e a Santa Ceia. Só que todas essas ações, elas estão fora do contexto. Não é pelo batismo ou pelo dízimo que somos salvos. Não, a graça que nos salva. E a gente vê aqui, nesse capítulo 7 de Hebreus, dizendo que esse mandamento não nos salva. Não nos salva. Eu estava analisando, né, sobre a lei, né, meditando. Né, por que Deus fez uma lei que não nos salva? Qual a razão de Deus ter feito uma lei que não nos salva? Mas a lei, na verdade, ela é um indicativo para a salvação, que é a graça. Então, pela graça somos salvos, vivendo o Evangelho tal qual ele é. Então, portanto, as religiões, na verdade, elas vivem somente a lei. Mas o que Paulo falou? Paulo falou que a lei é o ministério da morte. Né? Está lá em São João 4. São João 4 diz: Deus é Espírito. Importa que eu adoro em Espírito e em verdade. Então Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Né? Mas a carne é o ministério da morte, fala no livro de Romanos, perdão. Fala, é o ministério da morte. Agora leia Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. Isso. Então, isso é muito, muito profundo, gente. Né? E pode ver, a dimensão que nós estamos vendo hoje é assentados nos lugares celestiais em Cristo. E o Evangelho hoje está em 3 dimensões. 3. A lei, a graça e assentados nos lugares celestiais em Cristo. Isso que nós temos que entender. São 3 dimensões. Né? 3 dimensões. A lei, que é o Velho Testamento em si, né? A lei, a graça, que é o Novo Testamento, e assentar lugares celestiais em Cristo. Então nós já estamos nessa 3ª dimensão. Nós não estamos na 1ª dimensão, nem na 2ª, estamos na 3ª. E o que é essa 3ª dimensão? Leia aí Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só, como é interessante isso. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha, leia o seguinte. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Viu? Mais um, por favor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e das famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está entendendo? Então, de ambos os povos, Deus fez um só. Derrubou o quê? A separação. Não há separação. Um só. Agora, a religião faz separação. A religião faz divisão. Para o quê? Para obter lucratividade. Né? Então, é uma fé mercantilista. Né? E graças a Deus, Deus tem nos arrebatado desse sistema religioso. Né? Deus tem nos arrebatado. E pode notar, cada denominação é contra a outra, e a outra contra essa uma. É falatórios profanos, é discussão, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eles não chegam a um consenso, porque não vive a dimensão de se assentar em lugares celestiais em Cristo. Nós temos esse privilégio. Né? E por essa forma, por essa razão, nós não somos entendidos. Nós não somos entendidos. Por quê?
A gente vive o assim diz o Senhor. E não vive o assim diz a igreja. Eles vivem assim diz a igreja. Nós vivemos assim diz o Senhor. Quem acrescenta os membros a uma comunidade cristã é o Senhor, não é o homem não. Mas na atualidade é o homem que faz isso. Ele que acrescenta. Ele que acrescenta. Mas quem acrescenta os verdadeiros cristãos é o Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, nós estamos numa época de falatórios profanos, doutrina fraca, inútil, enfim, em que o homem sobe no altar visando a rentabilidade. Então, um tempo de cegueira espiritual, mas um tempo em que os verdadeiros cristãos estão se manifestando em glória. Portanto, nós não temos que se deixar dominar por essas coisas. Não. A graça, ela aperfeiçoa a lei, mas esta, ou seja, a lei é frágil e não nos salva. Interessante, né? Mas veja, que uma semente de um trigo, vamos dizer assim, para que ele venha a brotar, o que tem que acontecer com ela? Morrer. Então Deus nos colocou nessa carne para a carne morrer e o nosso espírito ser vivificado. Assim é Adão, né? Adão. A nossa originalidade. Mas o quê? Frágil, fraco, mas não salva. Agora, a lei através, ou melhor, a graça através do Senhor Jesus Cristo nos salva. Mas para que a graça surja, tem que morrer a carne. Então, por essa razão, nós temos que conhecer a lei. Temos que conhecer a lei, sim. Por causa da concupiscência da nossa carne. Qual a lei é Gálatas 5,17? Gálatas 5,17. Olha que coisa interessante. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A nossa carne é oposição ao nosso espírito. Para que o espírito faça o que ele não deve fazer. E se eu conhecer os ardis da carne, eu venço a malignidade. Não venço? Venço. Então, muitos falam que a gente não precisa conhecer a lei. Não, precisa conhecer a lei. Tem que conhecê-la. Senão Deus não colocaria em pauta. Deus não colocaria. A primeira aliança é a lei. Então, por que Deus colocaria a lei se ela não salva? Se ela, perdão, se ela é frágil. Ora, ela é frágil, é inútil, mas ela tem uma finalidade. Nós sabemos quais são as concupiscências da própria lei. E outra, a lei precisa da carne para subsistir. Sem a carne, a lei não tem finalidade nenhuma. Não tem. Mas nós estamos dentro dessa carne. Nós temos que mortificar a carne para evidenciar a graça. E para mortificar a carne, eu tenho que conhecer a lei. Para que eu possa entender o que devo fazer e o que não devo fazer. Mas é impossível, diz a Bíblia, o homem viver a lei. Agora, abre em Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha aí. Tudo, eu entendo pela graça de Deus, tudo terminou lá na cruz. O pecado acabou ali. Tudo ali. Mas ele teve que vir em carne. Deus se fez carne exatamente para mostrar a fragilidade da lei. Da lei. Ele tomou sobre si todo o pecado. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós estamos em outra dimensão. Não é essa aí. Agora a religião está confusa.
ela nem está vivendo a graça e nem está vivendo a lei. Agora, a graça de Deus é viver em espírito e em verdade, abominando todas as ações da carne. Né? Quando falando da carne, é a lei, na verdade. É a lei. A lei é a carne. É a lei do pecado. Nela habita o pecado. Agora, essa lei que mostra para nós como devemos agir, como nos devemos comportar. E na atualidade, como diz, a religião, ela é carnal. Ela é carnal em todos os aspectos. Por exemplo, o batismo ligado à carne, concorda? A chamada Santa Ceia que eles falam, ligado à carne. Tudo da lei é ligado à carne. E que ministério é esse? É o ministério da morte. Então, esse ministério tem que morrer, para que o homem espiritual, que é o ministério do Espírito, seja vivificado. Portanto, eu creio que nós somos numa dimensão gloriosa, nós somos numa dimensão de muita bênção do Senhor Deus. Nós somos abençoados, nós não somos religiosos, nós não pertencemos a essa comunidade religiosa cristã. Não. A própria Bíblia, lá em Apocalipse, diz que são prostitutas da palavra. Por quê? Eles vivem o ministério da morte. Nossa, se vive o ministério da morte, vai terminar aqui? Morte. Né? Morte. E vê que Jesus falou, mesmo morto, vivereis. Ou seja, a carne está morta, mas o espírito vivo para sempre. Portanto, nós estamos... Deus tem aberto nossos olhos. Nós estamos com os olhos iluminados no momento. Deus tem tirado de nós a cegueira religiosa, que só visa a lucratividade. Ela visa a rentabilidade. Nós vivemos em espírito. Em espírito vamos andar. A gente já leu agora, mas podemos ler de novo, Romanos 8:1. Romanos 8:1. O que diz lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que é andar segundo a carne? É praticar toda essa imoralidade que está. Todas as concupiscências da carne. Aí a pessoa está na carne. Mas aquele que está no Espírito, não. Então, pela graça, nós somos salvos. Nós não podemos anular a lei, mas não crer que ela vai nos salvar. Mas ela é necessária para nós termos entendimento da graça do Senhor Deus. Então, pela graça, nós somos salvos, não pela lei. Então, a lei de Moisés, ela veio para revelar a concupiscência da carne. Veio para revelar o ministério da carne, o ministério da morte, está lá em Coríntios. E Jesus veio com o ministério da graça. Então, pela graça, somos salvos, não pela lei. Então, a graça de Deus é o Espírito. Né? Então, essas pregações que tem hoje, muitas pregações, ela é pregação mortal, morte. Ah, essa pessoa estiver todo dia ali no templo e está salvo. Não, tem que estar em Cristo. Veja que o templo, no ano 70, acabou. 70 acabou. Nós não temos que construir templo nenhum. Nós temos que viver a graça de Deus. Num edifício podemos precisar. Nós estamos dentro do edifício, que eles chamam de igreja, buscando a Deus, buscando o reino de Deus. Gente, o reino de Deus é o Espírito Santo em nós. Você não tem que buscar esse reino. Não é assim que eles falam? Não, você não tem que... Você já está nele. Ou melhor, ele está em ti, que é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, mas aí fica as discussões, os debates, isso, aquilo, né? Os falatórios profanos, a falsificação da fé e outras coisas. Então, a essência do Evangelho é a fé na graça de Deus. Essa que é a essência. Se nós não tivermos a fé na graça,
nós não podemos ser salvos, não somos salvos. Então a lei é o ministério da morte, entendeu? Para matar a própria carne. A própria carne. É o ministério da morte que mata a própria carne, entendeu? Então nós simplesmente nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência carnal. Deuteronômio diz lá, as coisas encobertas, 29, as coisas encobertas são para o nosso Deus, e as reveladas para nós, e nossos filhos, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Ou seja, então é tudo. A igreja judia, ela viveu a lei na íntegra. Na íntegra. Mas eles precisam da graça do Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Então, eles vão de encontro ao Messias. Vamos ir. Vão encontrar o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, na atualidade, tudo está confuso, não é verdade? No Brasil mesmo, tudo é confuso, tudo confuso. E a fé é martirizada pelo sistema religioso. E os ministros do Evangelho completamente perdidos em discussões, em falatórios, em tantas coisas. Né? Não. E outra, nós não temos de maneira nenhuma ficar debatendo com A, B, C. Tito falou, para esse coisa de debate, ficar debatendo para ver quem sabe mais, quem não sabe menos, quem está certo, quem está errado. Não, vivam assim, diz o Senhor. A imagem, a sombra e a dimensão atual, assentados nos celestiais em Cristo. Então, Deus nos esclareceu, Deus abriu o nosso entendimento, que o que tem hoje aí, gente, é simplesmente um absurdo. O estado blasfêmico tomou conta, o declarado, do povo. O mundo está em estado blasfêmico contra Deus, contra o Senhor. Dominados por doutrinas satânicas. Então Deus, pela graça, abriu os nossos olhos. Nós temos olhos abençoados. Deus sempre nos mostra a sua pérola, livrando a gente da concupiscência, nos livrando da lei, que é inútil, um discurso vão e que não salva, mas que precisa conhecer para que podemos estar na graça de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja em cada coração e creia, mais uma vez, nós estamos no caminho certo. Amém? Deus abençoe.